Vamos conversar aqui hoje sobre a situação do Vasco. O Cruz Maltino da Colina Histórica pode ser rebaixado oficialmente já nesse final de semana, e para que isso aconteça já tem que ficar de olho nos resultados de hoje. Então vamos conversar sobre as contas que podem dar esperança ao vascaíno para que ele se salve na última rodada ou para afundar o Vasco de vez e o Vasco ser rebaixado neste fim de semana. Se você é vascaíno, aposta aí que você já tá com o secador na mão, já tá desesperado, caneta, papel, calculadora, várias televisões para ver todos os jogos ao mesmo tempo, e aí reza para quem é de reza, cerveja para quem é da cerveja, remédio para quem é do remédio, enfim, os três para quem tá mais desesperado do que todo mundo. Enfim, falando sério. Antes, eu só vou te pedir aquela moral de sempre. Se você tá me assistindo no YouTube ou no Instagram, não importa, só me segue aqui se você não me segue. Se você já me segue, dá um like aqui, dá uma curtida no vídeo, por favor, só para dar uma ajuda no meu trabalho. E vão para as contas. O que o Vasco precisa acontecer hoje, nesse final de semana, para que ele ou seja rebaixado de vez, ou para que ele chegue na última rodada ainda com chances concretas de se salvar. Para a gente entender hoje, a gente tem que ver a tabela do Campeonato Brasileiro. O Bahia, ele é o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 38 pontos. O Vasco é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento com 37. O Fortaleza, um pouco mais acima, tem 41 pontos. E esses hoje são os três times ali com maiores chances de serem rebaixados. Só que o Vasco tem uma grande desvantagem. Além de ter menos pontos que os outros times, o Fortaleza tem 10 vitórias, o Bahia tem 10 vitórias e o Vasco tem 9. Então, para o Vasco não basta empatar o número de pontos dessas equipes. O Vasco tem que ultrapassar, porque provavelmente o primeiro critério de desempate são as vitórias. E como se o Vasco empatar e ele tiver menos vitórias, ele fica atrás. Então, para o Vasco não basta empatar em pontos. O Vasco tem que superar os pontos dos seus adversários. Para o Vasco ser rebaixado nessa rodada, a conta é muito simples. Hoje se enfrentam Bahia e Fortaleza na Arena Castelão, lá no Ceará, em Fortaleza. O Fortaleza, nesse momento, ele tem 4 pontos de diferença do Vasco. Se ele perde para o Bahia, se o Bahia vence o Fortaleza hoje, nesse sábado, às 9 horas da noite, o Bahia chega aos mesmos 41 do Fortaleza e também abre 4 pontos de diferença para o Vasco. Se o Vasco perde para o Corinthians, o Vasco vai para a última rodada. Obviamente, a última rodada ele só pode ganhar 3 pontos, ele vai estar a 4 de diferença dos de cima, ele já estará rebaixado. Então, vitória do Bahia no sábado, hoje, e derrota do Vasco para o Corinthians amanhã, confirma oficialmente o rebaixamento do Vasco. Se o Bahia perde para o Fortaleza está salvo do rebaixamento matematicamente. O Bahia continua com 1 ponto de diferença só pro Vasco. E aí, se o Vasco empata, ele empata em pontos com o Bahia, mas segue na zona de rebaixamento pelo número de vitórias. E aí a decisão fica para a última rodada. E aí, enfim, se o Vasco vencer ou empatar e o Bahia perder, o Bahia está rebaixado. Então, se eu fosse você vascaíno, como eu disse lá no início do vídeo, oração para quem é da oração, bom dia para quem é bom dia, boa noite para quem é de boa noite, cerveja para quem é da cerveja, remédio para quem é de remédio, sei lá, dar uma corrida para quem é de dar uma corrida. Mas uma coisa é certa, liguem o secador porque vai ser emocionante, vai ser muito desesperador ou muito satisfatório, só os resultados vão dizer. E já dando uma palhinha aqui, eu acho que o jogo mais legal de se assistir, para quem obviamente não é vascaíno e tá nesse desespero, vai ser o jogo do Vasco e Corinthians. Eu vou falar disso num outro vídeo, mas eu espero um jogo bem fraco de Internacional e Flamengo, e eu vou explicar o porquê num próximo vídeo. Mas, diferente disso, eu acho que Vasco e Corinthians será um jogo muito divertido. Eu acho que vai ser um jogo, inclusive, de bastante gols. Pelo menos de bastante chances criadas. Gols a gente não pode garantir porque a gente sabe que a qualidade técnica do Corinthians e do Vasco nesse momento não é das melhores. Mas bastante chances criadas, um jogo emocionante lá e cá a gente vai ter. Porque o Vasco, ele sabe que perder ou empatar, principalmente perder, ele já está rebaixado, ele já está na zona de rebaixamento. É tudo ou nada, então ele tem que partir para cima do Corinthians.
Ao mesmo tempo, o Corinthians tem uma chance remota de ir para a Libertadores e seria muito importante para o Corinthians ir para a Libertadores. E o Corinthians nesse momento está praticamente fora da Libertadores, então ele também não tem nada a perder, ele vai partir para cima do Vasco. Então vão ser dois times sem medo, dois times sem absolutamente nada a perder, dois times que o empate não interessa nem um pouco, então eles vão ser obrigados a sair e se forçar a ganhar o jogo. Então, tecnicamente, o jogo provavelmente vai ser muito ruim, vai ser um jogo nervoso, um jogo clássico para dar uma confusão, uma briga, um expulso, etc e tal. Vai ser um jogo de muitos passes errados, muitos gols perdidos, mas vai ser um jogo lá em cá. Então aqui vai uma dica. Claro que o jogo que chama mais atenção é a final do Campeonato Brasileiro para ver quem vai ser o campeão entre Flamengo e Internacional. Mas não deixa de lado Vasco e Corinthians, porque esse jogo eu te garanto, vai ser um jogo divertido. Não vai ser um jogaço, não vai ser um bom jogo, mas vai ser um jogo divertido. E eu, obviamente, como gosto do caos, a gente gosta do problema, eu vou assistir, obviamente, o Vasco Corinthians com um olhinho ali. Acho que eu vou botar uma tela em cada um computador fica do lado da televisão, vou colocar um cada um e ficar de pitaco ali, olhando os dois. E, obviamente, quem sabe, a gente volta aqui para comentar. Obviamente, na segunda-feira, eu e André Lima vamos fazer uma live ao vivo, 8 horas da noite, para comentar sobre tudo, para falar sobre a rodada, para falar sobre o campeão brasileiro, para falar sobre se alguém tá rebaixado, se tem chance da última rodada. Segunda-feira, 8 horas da noite, eu e André Lima aqui ao vivo. E é isso. Boa sorte à torcida do Vasco, à torcida do Bahia, à torcida do Fortaleza. Boa sorte. O Botafogo, meu time, já caiu. Eu tô aguardando um de vocês aí. Vamos ver quem vai ser. Beleza? E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis.